E de 2001 até 2010 você tem os filmes de terror violentaço. Então, tipo de arrancando pele, arrancando sangue, esfregando no ralador. Chocar, né? Porque aí é um filme do choque, tanto, né? Porque não tem mais tanto aspecto de... um fantasminha não é nada. Você tá vendo guerra televisionada, você tá vendo gente morrer ali. Se o cara tá vendo a bomba cair, os pedaços do cara na televisão. Então eles precisam refazer o gênero do terror inteiro pra chocar essa nova audiência. Então são os piores ou melhores, né? Depende de quem gosta. São os filmes de terror mais violentos. Então todas as refilmagens dessa época... O Massacre da Serra Elétrica, o Evil Dead era comédia. Né? E é sensacional. O antigão do Sam Raimi, ele tem uma pegada assim, meio de comédia. O Evil Dead da refilmagem, ele é ultra violento. Né? O original tem várias cenas que você morre de dar risada, porque o protagonista ele é meio burrão, ele tem que decorar um texto lá pra invocar lá, e se ele errar o texto, vai dar um ruim, e ele chega na hora e ele começa não, mas eu falei certo. Então, tipo, é uma grande comédia, é uma grande sátira, mas aí depois a coisa começa a ficar séria. Só que chega uma hora que também que a galera começa a dar cansada disso, né? Você começa a pegar uns cineastas ali, começam a fugir. Que vai ser o caso, por exemplo, do Hereditário. Aí, entre Hereditário, Midsommar, que é o A24, principalmente. A Bruxa. Aí, claro, tem a Bruxa de Blair, que foi um marco ali do cinema, que os caras gastaram 3 choquitos e 2 amendoim. 2 amendoim, uma garrafa de Coca-Cola. Eram fitas perdidas. Início da internet. Os caras estavam na hora certa, no ponto certo. É o filme mais lucrativo da história do cinema. Quanto custou e quanto faturou. Quanto custou e em cima de quantos caras ganharam, né? E ele criou todo um gênero novo, que é o gênero do filmado com a câmera da mão. E aí você reinventa tudo. Poltergeist volta no Entidade Paranormal, que também tem uma Atividade Paranormal, que é uma franquia gigante. E aí você tem vários outros. Tem o de zumbi, que tem aquele Hack, que é muito bom, que também é... Mas tem o Walking Dead, que já é uma releitura também. Os fantasmas... orientais entrando nessa época. Pois que o fantasma oriental é muito diferente do daqui. Que é a ideia dele? Eles são demônios doentes e deformados. Tipo, não é uma pessoa que morreu. Porque a gente tem aqui, o fantasma é um sofredor, né? E a gente tem muito desse conceito aqui do brasileiro, que quem é o sofredor? Você tem os escravizados. Então na Umbanda, na Quimbanda, você tem muito assim, o escravo é um escravizado que ele foi torturado e morto. Então você tem aqui Negrinho do Pastoreiro, o Curupira, as nossas lendas, o Saci, as fantasmas, as aparições brasileiras são muito de pessoas que foram ali chicoteadas, mortas de fome, etc. Ou que dormiu com o padre, etc. No Oriente a coisa é muito mais barra pesada, porque as torturas que os japoneses e os chineses faziam nos prisioneiros de guerra é um negócio que a ocidental nem sonha. Então a gente te fala assim, os nazistas e tal, mas você pega o que os japoneses fizeram em Nanquim, ou o que os chineses faziam com capturados de guerra. As histórias são... A coisa era muito... Eles faziam competição de tipo amarrar 2 caras e ver quem cortava mais o cara vivo. Então os fantasmas da tradição oriental, eles são muito mais deformados, eles não são mais humanos. Então você tem toda essa ideia nova dos kami que volta no cinema, na cultura pop, naquela leva de filmes japoneses que eles fizeram aquele, tipo, The Ring... O Grito. Aí tem uma série de filmes japoneses. E você olha, os filmes japoneses são de embrulhar o estômago. Eles são muito pesados e muito muito aversivos, assim, né? Eles são bem complicados. E isso que o japonês tem... Que a cultura de fantasma de lá do... Se tem medo de ver filme americano de fantasma, não veja os orientais. Né? Cara, mas eles têm... mas isso tem um ponto positivo, cara, porque eles conseguiram ir além dessa coisa... o fantasma é uma pessoa que morreu, não sei o que, não. É tipo um demônio. Quando você pega os mangás e os animes... Cara, aí os caras enfiam o ocultismo até dizer chega, cara. Você pega vários deles, quase todos deles, tem alguma coisa. Terror lá de mangá? O que tem os espirais. Os espirais. É bem louco. Ele é tipo um Lovecraft oriental. Cara, você tem Full Metal Alchemist. O cósmico dele é o... Ai, caramba. Eu gosto dele. Eu não lembro o nome dele também. O digital espiral. Uzumaki, boa. Você acha, cara, Uzumaki é o Lovecraft japonês. Legal, E aí esses caras, eles quando você pega animes que vieram pro ocidente, que a gente conheceu, Full Metal Alchemist, Death Note, tem um outro, eu não lembro o nome, acho que é Jujutsu Kaisen. Também, aquilo lá é assim, é o cultismo
do começo até o final. Então você tá vendo ali alquimia, você tá vendo exorcismo, você tá vendo lidar com esses demônios, 4 elementos. Anjo, demônio. Tudo, cara, tudo que você puder imaginar. E tem alguns deles, assim, que o cara não se contentou só de trabalhar com uma coisa. Eu vou fazer... esse é muito bom. Eu não vou fazer só alquimia. Eu vou trazer tudo que eu puder trazer aqui. Junji Ito é o nome do cara. Junji Ito. Tá ali, ó, Junji Ito. Cara, muito bom. Eu tenho aí uma coleção deles, do Pipoca e Nanquim, muito boa. E aí vamos falar dos ingleses, né? Da Magia do Caos, do Grant Morrison, do Alan Moore, né? Exatamente. Alan Moore Quem começa... são esses caras aí? Então vamos lá, eles são quadrinistas, que nos quadrinhos sempre teve ocultismo. Sempre. Né? Se você pegar a Liga da Justiça, o Superman é o herói solar. O Batman é o Saturno. A Liga da Justiça são os 7 planetas. Então, Liga da Justiça. pega a Liga da Justiça. Que você vai ver, você tem um rei, que é o Aquaman, você tem a princesa Diana, a Mulher Maravilha, você tem o Sol, que é o Superman, você tem o Lanterna Verde, que é a Vênus, é a vontade. Você vai ter o corredor, foi feito proposital. Total. O Flash é o Mercúrio direitinho, o Deus Mercúrio, tanto que os Vingadores, eles também têm o Mercúrio, eles também têm o Superman deles, se você pegar ali o Capitão América. O Capitão América é o Superman. O Superman deles. Aí você vai ter o Hulk, que é o Caçador de Marte. O Homem de Ferro é o tecnológico, ele é o Mercúrio. Você sempre vai ter um tecnológico. Olha lá, eles são praticamente os 7 planetas. Né? Ele vai ter ali o de Marte. Depois você vai ter o Caçador Marciano, que também é de Marte mesmo, né? Que troca o ciborgue. E todos os outros. Por quê? Aí o Quarteto Fantástico são os 4 elementos. Porque o Schuster, todos os grandes criadores lá do passado, eles eram judeus. Então eles trouxeram essa parada da cabala para os quadrinhos. E trouxeram a ideia de que os heróis são os novos deuses. Depois quem vai brincar muito é o Alan Moore. Que ele vai pegar, logo no comecinho dele, ele estoura lá com o Watchmen, o Monstro do Pântano, que tem o Constantine. Mas tem também o oculto lá. O Constantine, ele vem dos magos britânicos clássicos, mas ele é focado num... Vem do Traveler, né? Que a gente é um personagem que chama Dr. Traveler, da John Fortune. Que era uma ocultista super famosa. É um ocultista que resolve as coisas, meio que não resolve, meio que na coincidência. E aí você não sabe se ele tem poder ou se ele não tem poder. E aí no Monstro do Pântano, o Alan Moore coloca com esse cara. Ele estoura, ele refaz o Super-Homem, depois ele estoura com o Watchmen e aí ele faz Prometeia, que é a obra-prima dele, na minha opinião. Lá ele coloca tudo. O From Hell também tem 1 milhão de coisas ocultistas. Tem também, que é a história do Jack Stripador. Mas o que tem uma iniciação maçônica dentro do From Hell. Porque a ideia do From Hell aqui teria sido o médico da rainha, que era o médico do príncipe, né? Que ele era maçom e que aí ele fez tudo aquilo e aí os caras, pra abafar... A própria maçonaria pegou o cara e colocou o cara num hospício lá pro cara dar uma sumida de vista. Mas você tem o ritual maçônico, você há vários indícios ali que vão apontar para coisas da maçonaria. Então ele chamou isso para uma releitura. Ninguém sabe o que foi o Jack Stripador até hoje, né? Mas ele trouxe uma releitura dele e ele colocou ali um monte de símbolo esotérico, principalmente maçônico. Ele faz uma pesquisa gigantesca. Então se você pegar a descrição de Londres... Londres tem um monte de ponto ocultista nele. Mas tem mesmo, né? Que a história de Londres ela é meio doida, assim. Não sei se você conhece. Não. Londres ela era uma tribo romana, era uma cidade que era primeiro romana, depois ficou Bretanha. Olha lá o John Constantine. Depois coloca Prometeia pra nós, que a gente vai falar mais dela depois. Em 1666, ó, o 666 aparecendo, Londres pega fogo e ela é consumida 1 semana, a cidade pegando fogo. E o rei, que já estava tretado com o Papa, ele chama todas as guildas de construtores dos maçons da Europa para ir para Londres para reconstruir a cidade. E aí esses maçons passam 50 anos na cidade. Fazendo tudo. Cada um desses maçons vai colocando símbolo ocultista dentro da cidade. Então você tem uns pedaços de Londres que tem uns monumentos egípcios que os caras trouxeram. Tem ruas que são feitas no esquadro e compasso. Oficialmente a primeira loja maçônica é lá, né? As lojas maçônicas se reúnem em 1717 e formam a maçonaria lá. Ah, é? E aí você vai ter mais 2 cidades que são totalmente Illuminati também, totalmente maçônicas, que é Mumbai, a capital da Índia, que quando a Inglaterra domina a Índia, eles vão pra lá e reformam toda a capital. Então você tem uma árvore da vida igual a essa, na cidade escondida. E Washington, nos Estados Unidos, que eles também fazem com esquadro e compasso, com todos os rituais maçônicos para construir a cidade.
Aí não é muito cultura pop, né? mas política e ocultismo. Total, mas aí Londres tem essa pegada e até hoje gera essa curiosidade. E o Alan Moore, quando ele escreveu From Hell, ele deu uma entrevista e ele falou: eu quis construir Londres como se Londres fosse um dos personagens da história em quadrinho, porque Londres, ela por si só ela é mística. Então ele fez essa baita pesquisa e isso tá tudo colocado no quadrinho. Os lugares onde ele faz as coisas, onde ele escolhe certas cenas, tudo ele escolheu com um propósito ali no quadrinho. Poxa, vou reler o From Hell. Tem que reler o From Hell. E vamos Prometer que eu não consegui terminar, obra-prima. cara. Eu preciso. Só que, como faz pegar do tempo. começo. Eu tenho que pegar do começo que eu não lembro mais nada. Mas tem. Eu lembro que tem pegar coisa do de. Ele faz os 4 elementos. A árvore da vida que tá aqui tá toda no livro. Ele faz didaticamente. Tarô. Ele ensina o tarô inteiro. E é escarrado, assim, não é que ele Prometeia- esconde, não é que não tem nada oculto Não lá, tem, né? não. O cara esparrama mesmo. mostrado. Então, a Prometeia, ela passeia pela árvore da vida. Ele transforma as esferas em cenários. E aí ela vai pela lua. Ela encontra com o Crowley. Aí tem os símbolos, tem as plantas místicas da lua. Ela passa por um barqueiro. Aí ela encontra depois em Vênus. Ela fala com Hermes. E ela vai fazendo toda a jornada. Então, cada quadrinho, não os encadernados, mas cada quadrinho Sei. era uma esfera da árvore. Poxa. Mas antes disso ela é preparada, então ela estuda os 4 elementos, e aí você tem Prometeia das diversas eras, e aí ele mistura com a história do quadrinho europeu no meio, porque cada uma é desenhada num estilo. Então você tem uma no formato pré-guerra, Poxa, aí outra que legal. Prometeia é no formato dos pulps, tipo Contos do Tacripta. Aí a outra Prometeia é no pós-guerra, aí a outra Prometeia é década de 80. Então ela vai se encontrando com ela mesma. O livro é maravilhoso, assim. Quem puder conseguir, eu não sei se estava esgotado, eu não sei se Acho que a Panini esses tempos aí acabou lançando uma edição dividida em 2 partes em capa dura. O livro 1 e o livro 2 eles lançaram. Tem umas curiosidades legais ali bem no começo, né? Ele volta pro Egito. É quase como se ele revisitasse aquela mística que o Egito tem, né? De ordens esotéricas e tudo. E ela, quando ela vai pra esse mundo da Kabbalah, vamos dizer assim, ela tá sendo perseguida por demônios da Goécia, né? Os demônios da Goécia. Então aí eles são os vilões ali nessa história, e aí ela acaba se tornando... Essa imagem da capa ela é muito legal, porque ela é uma imagem alquímica. Ela está sendo representada como um mercúrio filosofal. Então, essa forma que ela transita pela árvore da vida, isso na alquimia a gente chama de mercúrio filosofal, é quando você alcança esse estágio que você se torna árvore, você se torna tudo, você dominou todos os planetas, metais, elementos, e aí você consegue transitar por isso. Como é que a gente sabe? Ela está segurando o caduceu de Hermes. E esse caduceu alado. Porque esse mercúrio filosofal ele vai ser sempre representado em imagens alquímicas como... uma figura andrógena, né? Ou seja, nem masculino nem feminino, só as 2 coisas juntas, mas ela sempre alada, para que ela possa dar uma ideia de que ela consegue transitar por todos os planos e todas as esferas. Isso. E aí você tem um arqui-inimigo dele, que é o Grant Morrison, que é do Magia do Caos. Ele fez o Invisibles e aí depois ele faz várias, né? Aí tem o... Coloca Invisibles aí pra gente. Vale a pena ler Invisibles também. Invisibles vale muito a pena. Muito bom. Mas ele é assim, ele tem uma outra pegada que é do Alan Moore. O Alan Moore é um magista tradicional, então ele estuda maçonaria, Rosa Cruz, Golden Dawn, Árvore da Vida e tal. O Grant Morrison, ele se odeia do caos, né? porque ele é do Magia do Caos. O que é a Magia do Caos? A Magia do Caos era um cara que estudou todas as ordens tradicionais, mas ele falou assim, eu não me encaixo com nada disso, eu não tenho saco pra ficar indo em loja pondo terno, fazendo ritual, etc. Eu quero fazer as coisas com o que eu tenho na mesa. Então eu acendo um charuto, uma vela, escrevo o nome de uma divindade, faço um sigilo. Faz uma comparação com o mágico tradicional e aquele mágico de rua que faz mágica na rua. Assim. Exatamente, é o mágico tradicional de... Ou um cozinheiro que segue livro de receita e aquele cozinheiro fala, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não mede direito, uma pitada de... E vai fazendo a mão ali, sabe? Isso, e aí o Invisibles, ele tem toda essa pegada de Magia do Caos, então ele é totalmente caótico. Aí eles são 5 personagens, tá? Então você vai ter ele que fez ele mesmo, então o carequinha ali, ele é uma representação dele mesmo, que ele fez um hiper sigilo, que ele se colocou no quadrinho. Então quando você lê o quadrinho, ele é um feitiço. Ué?
E aí, se o quadrinho, conforme você vai acompanhando ele, o personagem vai se dando bem no quadrinho. E aí diz a lenda que você está colocando a sua energia na vida do Grant Morrison. Pra ele se dar bem. E aí ele se deu bem depois do quadrinho. Ele E se fez deu, e muito deu certo. Deu muito certo. Muito né? certo. E aí ele começa a brigar com a Alan Moore. A Alan Moore faz a Watchmen, que ele criou aquele 3 painéis, que é clássico, que é estudado até hoje. 9 painéis. Aí, 9 painéis na mesa, é 3x3. É. Aí o Grant Morrison faz o 16 painéis, que é 4x4. Sei. Que aí era um sigilo de Júpiter, que Júpiter é 4 e Saturno é 3. E aí tudo é dele, ele falava que ele fazia o que o Alan Moore fazia, mas fazia melhor. E aí os dois tipos se pegam. Se brigavam. Uma briga mágica entre os dois. Quando a gente pega o Watchmen, por exemplo, o Alan Moore ele tentou até desconstruir essa ideia do mito do herói, né? Ele vai trabalhar, ele fala isso, eu quero desconstruir, eu quero quebrar essa imagem. Ele tá quebrando a estrutura que no Prometeia ele fez à risca. E aí quando ele chegou ali, ele falou, agora eu quero quebrar essa estrutura. Eu lembro de uma entrevista dele também, que ele falou uma coisa muito interessante. O V de Vingança, a máscara, né, do Guy Fawkes, né? Ela acabou se tornando uma máscara que a galera usa hoje pra fazer protesto, essas coisas. E ele falou, cara, isso a gente falou de sigilo, ele falou, cara, a máscara, ela virou um sigilo que eu perdi o controle. Porque eu criei isso dentro de uma história de quadrinhos e agora isso saiu, ele falou, mas tudo bem, estão usando, estão energizando isso pra alguma coisa. Então, o sigilo, na verdade, ele acaba se tornando um símbolo que a gente põe uma energia com uma intenção. O Grant Morrison colocou aquela intenção para ele ter sucesso e conseguiu. O Alan Moore não quis criar o sigilo do Guy Fawkes, mas acabou criando sem querer. Pois é. Olha aí o Watchmen aí. E aí ele tem os super-heróis que também são clássicos. Tem o Batman, tem o Super-Homem. Que é o Coruja, tem o né? Coringa, tem todos os personagens ali que representam esses grandes arquétipos planetários, né?